Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Na semana passada a gente falou sobre a balança comercial brasileira e o principal intuito daquele vídeo foi mostrar para as pessoas como o Brasil hoje é muito mais dependente do mercado externo. Se antigamente a gente exportava e importava em torno de 7%, 8% do PIB, hoje em dia isso já é em torno aí de 15%, chegou até alguns pontos que passaram esses 15%. Então, como o Brasil é mais dependente, em casos extremos em que aconteça um problema global, o Brasil vai acabar sentindo bastante também, afinal é uma parcela muito grande do PIB. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso porque a gente viu aí em reunião do FMI, a gente está vendo as movimentações do Trump, da Arábia Saudita, da própria Itália, do próprio mercado europeu, do Japão, da China, e parece que os mercados estão voltando para dentro. Né? O que significa isso? Eles estão de novo se fechando, tentando ter barreiras comerciais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje, mas enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente começa depois da vinheta. Bom, é interessante a gente observar que se a gente voltar lá no século XX, por exemplo, foi muito normal, depois do pós-guerra, os países se unirem para tentarem se juntar e aí sim conseguirem um crescimento cada vez maior. Então foi formado, por exemplo, o NAFTA, que é o bloco formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, foi formada a própria União Europeia, que começou com Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e depois virou toda uma comunidade dentro da Europa. Aqui mesmo no Brasil se formou o Mercosul, na América Latina, e vários outros lugares do mundo também se formaram blocos para que o comércio fosse mais fácil, que tivessem menos barreiras e que com isso o mundo crescesse junto. Aí o que aconteceu? O mundo cresceu e o mundo está em constante crescimento agora há pelo menos 9, 10 anos. Então as nações elas ficaram mais ricas. O Brasil é uma exceção aí nisso, porque o Brasil não conseguiu surfar esse crescimento. E exatamente nesse período agora a gente vê o movimento oposto. Os países estão tentando se fechar para tentar garantir aquilo que eles conseguiram. E a gente sabe que isso não dá certo, porque os países se tornaram cada vez mais dependentes. Uma parte por causa da quebra dessas barreiras e outra parte exatamente porque hoje o mundo é muito mais fácil, muito mais simples de você viajar de um lugar para o outro e da informação chegar de um lugar para o outro também. Então, é claro que em caso de ter uma guerra comercial, de ter mais barreiras para exportação e importação no mundo, o Brasil vai sim acabar sentindo e isso é importante a gente ver. E eu considero isso mais importante até do que as eleições de amanhã. Então, para vocês terem uma ideia, isso não é um modelo novo no mundo, não é algo que está acontecendo agora, essa queda dos mercados. Por exemplo, a China aqui, ó, o SSE 180, que é o principal índice de lá, que mede as melhores 180 ações, as 180 ações mais negociadas na bolsa chinesa. Se a gente pegar aqui em um ano, por exemplo, ó, ele caiu de 9.400 pontos para 6.700 pontos. Então a gente está falando aí de uma queda de 30%. Tá? Se a gente pegar o S&P 500, a gente não vai ver ainda uma queda desse tipo. Tá? Mas a gente vai ver que nos últimos meses ou nas últimas semanas ele começa aqui a cair ó, de 2.900 pontos para 2.600. Então é algo importante que a gente precisa ver. Quando a gente bota um ano, a gente ainda vê aqui uma leve alta, né? Se a gente sai daqui de 2.557 para 2.656. Ainda tem a questão da Itália, que pode ter um problema aí na União Europeia, ainda tem a questão da saída do Reino Unido da própria União Europeia também, porque foi votado o Brexit lá atrás em 2016 e eles têm até 2019 para sair. E o que aconteceu com tudo isso? Na reunião do FMI reduziram o PIB para baixo de várias dessas nações e o Brasil foi uma delas e ele vai ser afetado. Para vocês terem uma ideia dessa correlação, eu criei aqui uma tabela. Primeiro que eu coloquei
o Ibovespa contra o S&P 500. Então a gente vai ver aqui, ó, que o S&P 500, que é o índice lá dos Estados Unidos das 500 ações mais negociadas, se a gente pegar aqui, ó, de 99, 2000 até 2002, a gente vai ver que teve uma queda do S&P 500 e teve uma queda do Ibovespa também. Aí depois a gente tem aqui aquele mercado de alta forte, que inclusive o Brasil cresceu muito mais do que o restante do mundo. Aí a gente teve aqui a queda exatamente depois do mercado subprime. E é interessante a gente verificar aqui, ó, que 21 de outubro de 2007 foi a máxima do S&P 500. E a máxima aqui do Ibovespa foi 25 de maio de 2008. Então foi 6, 7 meses antes, tá? Porque o mercado demora até passar para os emergentes. Os meio emergentes, eles costumam ser um pouco atrasados. Aí aqui a mesma coisa, ó, a gente vê o Brasil subindo, tá? E o S&P 500 subindo também. E aí aqui entra o ponto que o Brasil não conseguiu se juntar ao resto do mundo, né? O resto do mundo todo subiu por causa do excesso de liquidez, a política do quantitative easing, que enxurrou o mercado mundial de dinheiro líquido. Então tudo ficou muito fácil de se produzir, de se investir, os créditos ficaram cada vez mais baratos e o Brasil não conseguiu por causa da política dele desenvolvimentista aqui e de muita proteção dentro aqui do próprio mercado. E aí o que aconteceu agora, depois do impeachment, a gente viu aqui uma alta dos dois índices. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que os dois mercados são muito correlacionados, tá? Tanto o S&P 500 com o Ibovespa, mas isso não é uma regra, não é que sempre vai acontecer deles serem correlacionados, como aconteceu aqui. Então quer dizer, o mercado pode cair como um todo e o Brasil às vezes ficar mais ou menos parado, cair pouco, ou às vezes até por acaso subir, tá? Se a gente parar para pensar aqui, ó, o Brasil ele caiu bem pouco, enquanto o mercado americano, por exemplo, caiu muito mais. E eu fiz essa correlação dos dois indicadores, do S&P 500 com o Ibovespa, tanto para 6 meses, quanto para 3 meses, quanto para 12 meses. Tá? Não vale a pena ficar olhando esses números, vamos direto para o gráfico aqui. E aqui no gráfico está um pouco estranho, né? Mas é interessante a gente verificar o seguinte. A gente verifica aqui, ó, aquele período, vamos primeiro pegar essa linha verde, que é a de 12 meses, que a gente vê que ela oscila menos. Ó, ela oscila aqui em torno de 0,15 no mínimo, 0,13, tá? E no máximo ela chega aqui a 0,87. Se a gente verificar bem, ela quase sempre está aqui acima de 0,40. Tá? Ela ainda fica aqui bastante tempo, ó, entre 0,60 e 0,80. Então, se o mercado americano cair, é muito provável que a bolsa caia também, tá? A bolsa aqui do Brasil. Quando a gente vem para correlações menores, aí a gente tem variações maiores, né? A gente tem aqui períodos, inclusive, que tem uma correlação negativa. E é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Quando a gente pega 6 meses, ó, tem períodos aqui que é quase uma ausência de correlação, 0,03, aqui 0,02. Então a gente tem períodos aí que o Brasil pode conseguir crescer, por exemplo, ou ficar parado e os Estados Unidos estarem caindo, que é, por exemplo, o que está acontecendo agora nesses últimos 4, 5 semanas. Tá? E isso pode continuar acontecendo sim. E como é que a gente vai continuar fazendo isso acontecer? Aí a gente entra na parte da política aqui dentro do Brasil, da política pública. E a primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte, é o resultado primário. Tá? E a gente tira do site lá do Tesouro Nacional, a gente tem aqui o valor do resultado primário. Para quem não sabe, o resultado primário é o seguinte, o Brasil ele tem as receitas que ele tem de impostos, taxas, contribuições, enfim, qualquer receita proveniente de qualquer coisa desse tipo, são as receitas e você tem as despesas. Aí você exclui dessas despesas as despesas com juros. Então, quer dizer, são apenas despesas mesmo, vamos imaginar assim, da operação do dia a dia do Brasil. Tá? Então, você tem receitas menos despesas e você tira o valor do primário, né, que a gente chama. Não é o nominal. O nominal você incluiria os juros. Aqui a gente está falando do resultado primário.
E quando a gente vem aqui para o resultado primário, a gente vê uma coisa muito interessante. A gente vê que quando a gente pega valores de 12 meses, sempre anualizados, o Brasil ele sempre teve aqui um saldo, um superávit primário, porque isso ajuda a manter a nossa dívida controlada, né? Ajuda a manter a relação dívida-PIB. A gente vê aqui que teve um período que o Brasil aumentou os gastos lá em 2008, 2009 para conseguir sair mais rápido da crise do subprime e resolveu realmente acontecer o que o Brasil queria. A gente viu lá no outro gráfico como a bolsa subiu bastante e depois a gente vê que voltou a ter o superávit primário. Aí a partir de 2014 aqui o Brasil começou a perder de novo. Um dos grandes motivos que fizeram isso acontecer é exatamente a questão das despesas com pessoal. Esse aqui é um gráfico que mostra de 2000 até atualmente, até 2016 no caso, as despesas totais com pessoal. Tá, sobre a receita central líquida. E quando a gente coloca aqui, a gente vê que exatamente nesse período ali de 2014 é que a gente teve uma alta aqui muito forte. Então, quer dizer, despesas com pessoal aqui, ó, que vieram caindo naquele período que a bolsa subiu muito, né? Ela saiu ali, né, em 2003 até 2007 a gente viu uma alta forte. Então a despesa com pessoal que era 24% da receita caiu aqui para 19%. Isso fez com que o Brasil crescesse. Por quê? Porque sobrou mais dinheiro para o Brasil poder investir em infraestrutura, sobrou dinheiro para o Brasil pagar as dívidas que ele tinha com a FMI, sobrou dinheiro para o Brasil aumentar o superávit primário dele, reduzindo a dívida, ou mesmo que não reduzisse, pelo menos que ela aumentasse mais devagar do que o PIB. E aí a gente vê o movimento oposto aqui de 2012 até 2014. Foi dado aumentos, tá, para servidores, para funcionários aqui acima do que deveria ou ainda contrataram mais do que precisava. E aí as despesas aumentaram muito aqui, chegando a 0,27 e a partir daquele ponto começou a diminuir de novo. Mas só que já o estrago já tinha sido feito. A recessão já foi feita com a queda ali que a gente viu do resultado primário. Tá? E esse aqui é um dos pontos, existem outros pontos também. Se vocês quiserem ter uma ideia da dívida pública brasileira, e essa dívida aqui é o estoque da dívida, então quer dizer, a gente está abatendo o que o Brasil tem de reserva em caixa, então o Brasil tem aí uns 380 bilhões de dólares mais ou menos em caixa. Então a gente está falando aqui, olha só como é que está a dívida. Ó. Se vocês pararem para perceber bem, vocês vão ver que exatamente a partir de 2014 aumenta a inclinação dessa reta aqui. Tá? Isso aqui é importante a gente ver também, porque essa inclinação aqui é que mostra que se o Brasil não está crescendo tão rápido assim quanto essa dívida, quer dizer que o Brasil está gastando mais. E a gente viu um dos pontos principais, tá? Que é exatamente a despesa com o pessoal. Então, o que o Brasil precisa fazer? A gente já sabe que provavelmente vai ter uma crise global. A gente já sabe que o Brasil vai estar no meio dessa crise, porque 15% das exportações do Brasil talvez não vão conseguir escoar. Talvez isso caia, por exemplo, para 10%. Então, como é que a gente vai conseguir segurar esses 5% e ainda ter um crescimento para que diminua o desemprego, para que as empresas continuem investindo, etc. O Brasil vai precisar velejar com vento contra, ou ainda correr com vento contra. Ele vai ter que fazer as reformas que ele não fez. Ele vai ter que conseguir reduzir todos esses gastos, enxugar esses gastos da máquina pública para que ele possa voltar a investir em infraestrutura. Os gastos do governo eles caíram lá de 20% para 15%, 14%. E é importante o governo poder gastar. Só que ele não consegue por causa do teto de gasto público. E o teto de gasto público aconteceu exatamente porque teve uma má gestão lá no passado que a gente viu agora. Então, o erro não é o teto do gasto público, óbvio. O erro é que ele foi gasto não para a infraestrutura que vai fazer o Brasil crescer, mas sim para entregar dinheiro para pessoas que, claro, algumas delas vão voltar o dinheiro para a economia, mas várias outras delas não. Às vezes vão viajar e vai gastar lá fora, às vezes vão guardar o dinheiro, vão poupar, e, enfim, ele não volta para a economia. E quando você investe em infraestrutura, ele não volta só hoje, né? Ele volta hoje e sempre mais para frente, porque você tem um gasto hoje que vai te dar retorno em todo o futuro.
Então é mais ou menos por aí, o Brasil precisa fazer essas reformas e é por isso até que eu cheguei a fazer o vídeo da semana passada da balança comercial, para a gente poder fazer esse paralelo e poder mostrar essa gravidade que começa a se mostrar no mercado internacional. E não se esqueçam que segunda-feira é um dia especial porque tem o vídeo da carteira aqui do YouTube. Então a gente vai fazer a atualização da carteira de outubro e eu acredito que esse mês o pessoal tenha ficado feliz porque as ações aí subiram bastante. Muito obrigado aí a todos. Tchau, tchau.